Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 7 de outubro do ano 2004. Pedido de socorro. O piloto de avião, quando vê o perigo, me pede socorro. O comandante de um navio, quando vê grande tempestade no mar, me pede para proteger. Num acidente de veículo, ao bater, o motorista se lembra de mim e pede-me chorando para não morrer. Numa casa pegando fogo, toda a família logo começa a chorar pedindo-me: Jesus, não deixe que em minha casa se queime tudo. Um doente que está com a doença maligna põe-se a rezar sem parar, pedindo-me: Jesus, tenha piedade de mim. São os momentos mais lembrados nestas horas. E por que antes quase não se lembram de mim? Agora vêm os meus conservadores. Jesus, nós queremos estar na Santa Missa, mas somos mal compreendidos, pois o vigário não quer mais dar a Santa Hóstia para nós, nem deixa mais nos ajoelharmos. O que faremos, Senhor? Acompanhamos este modernismo ou devemos continuar assim como somos? Meus filhos, quando estive na terra, eu escolhi 12 apóstolos para andarem junto comigo, porque os sacerdotes daquela época não queriam me aceitar como eu sou. Novamente, tudo começou a crescer dentro de minha igreja, que é a de Pedro. E vocês, meus filhos, pedem-me socorro por serem escorraçados de lá de dentro. Tudo isso escrito já está. Ninguém pode servir a dois. Conferir São Mateus capítulo 6, versículo 24. Um só é o dono da vida, o outro é o da morte. Natural, o que é dele, ele faz tudo o que é de errado para me ver triste novamente, junto com meus escolhidos. Mas minhas bênçãos de Pai e Salvador, isto ele não pode impedir. A consagração foi feita, mas o respeito deixa de existir para comigo. Um mau servidor que vem servindo a mim, este ou aquele, tem que ser retirado de dentro de minha casa. O socorro que vocês, meus filhos, vêm me pedindo sobre este assunto, estou ouvindo, mas estou deixando que isto venha a acontecer, porque as Escrituras têm que se cumprir, onde diz: onde está o zelo pela minha casa? Conferir São João, capítulo 2, versículo 17. Gente hipócrita, se não são dignos de me receber enquanto estão vivos, depois da morte nada mais terão a receber. Jamais, filhos amados, deixarei de dar socorro a vocês que vêm me honrando, mesmo sem poderem estar mais dentro de minha igreja, que é de Pedro, por este motivo, mas em vossos corações estou. Jesus querido, eu me vejo diante deles como um desobediente nesses assuntos, por não aceitar essas novas filosofias. Já tens por inteiro o meu santo corpo. O espelho foi feito para refletir a fisionomia da pessoa. Então tu, filho amado, representas este espelho. Se não fosse, jamais te daria este cargo. Sê o que és, porque assim eu quero, Jesus. Essa mensagem de 2004, Jesus faz a mensagem com o título, né? Pedido de socorro. Onde hoje muitos de nós buscamos, né, esse socorro, pedindo a Deus nas nossas orações, pedindo a Deus que nos liberte, que nos livre dos males, né, que estão. Muitas pessoas pedem já na última hora. Quando já não tem mais o que fazer, então aí lembra de Deus. Por que não faz isso antes? Por que não começa a se preparar para quando chegar o momento que vai acontecer algo de ruim na nossa vida, Deus vai nos livrar, né? Manda os seus anjos para nos livrar. Então ele está falando aqui. Ele não deixa de ouvir. Então temos que ser dessa forma. Mas às vezes na última hora, pode acontecer como ele está falando aqui, né? Tem que acontecer, ele deixa acontecer porque tem que acontecer. Ele pode nos livrar, mas se nós estivermos nos preparando antes. Então,
A gente vê aí tantas coisas acontecendo ao nosso redor, pessoas, a gente vê, né? Não está falando porque os outros falaram, a gente está vendo com os nossos olhos. As pessoas não se preocupam com esse lado espiritual, com esse lado que devemos nos preparar, alimentar nossa alma, com oração, com jejum, com caridade, joelho no chão, terço na mão, os sacramentos da igreja, né? E as pessoas parecem assim que não estão valorizando isso. Tanto exemplo é dado, né? Por tantos anos foram dados exemplos, continuamos até hoje dando exemplo, mesmo assim. É preferível ouvir e ver e seguir o que tem de erro. As coisas boas não querem dar ouvido. Então a gente vou puxar por um assunto aqui que vai servir para vocês aqui presentes, mas muito mais para quem está lá fora. Quando o padre foi viajar, eu pedi para o padre e eu alertei algumas vezes na rádio, aqui no púlpito, das pessoas buscarem os sacramentos com o padre, mas que estivessem preparados, né? Parece que houve casos que o padre teve que dizer não. Então, pessoal, se preparem, porque a qualquer momento o padre pode estar pronto para viajar de novo. E se nós encontrarmos, né, se for eu, se for João Batista, se for o Alex, o padre já vai instruído daqui e sabe muito mais do que nós, né? Se chegar lá e encontrar novamente do mesmo jeito, não vai ser feito o sacramento. Então preparem-se antes. Como buscar um sacramento só na última hora? Nós precisamos estar preparados. Vá preparando o seu povo, quem está assim na expectativa que a gente vai visitar, né? Dê a catequese, procure olhar suas vestes, frequente o grupo de oração onde vocês estão, participe da Santa Missa, do Santo Terço, através da internet, porque na última hora não adianta chorar, não adianta pedir que não tem, se a gente souber, né? A não ser que queira enganar, mas a Deus ninguém engana, e daí eu não sei se o sacramento é válido. Ele acabou de falar aqui agora, né? A consagração é feita, mas não havendo respeito, ele não está ali. Então, nós que se for eu agora dessa vez que vou viajar, se eu souber na hora lá dos casos, eu vou conversar com o padre, a gente não vai aceitar, e se o padre souber também, ele não vai aceitar, mas se tentarem, né, fazer de uma forma assim, por trás dos panos, vão estar enganando si próprio, né? Prepare-se desde já. A quem eu falei sábado no programa da rádio ali, quem está afastado e está arrependido, volte, venha fazer uma boa confissão, porque os momentos estão se afunilando, né? O tempo está mostrando para nós que as coisas não estão bem. Jesus fala aqui da consagração, a consagração das pessoas também. Tem pessoas que fazem, parece por uma brincadeira a consagração. Acha que está enganando quem, meu Deus? Quem é consagrado, respeite a sua consagração. O casamento, seja lá o que for, né? A gente quando casa tem que respeitar a esposa respeitar o marido. Agora, quem faz a consagração para Deus, como são os consagrados, é muito mais. É com Deus, casou com Jesus naquela hora. Então tem que respeitar, não é uma brincadeira isso, não. Não pode ficar escandalizando aí por fora depois. Um consagrado, às vezes, a gente vê fazendo coisas que não deve ser feita. Acha que não vai ser chamada a atenção depois pela autoridade máxima que é Deus? Porque está usando um hábito, ou porque ela está usando um hábito, então está livre das coisas? Está livre de comentários? Está livre de ser julgada? Não. Vai ser pior ainda. Então é coisas muito sérias, as pessoas estão levando para o lado da brincadeira, parece, né? Tem que existir muito respeito com isso. As coisas sagradas têm que ter muito mais respeito do que qualquer outra situação aqui na Terra. Quem participa aqui do altar, os coroinhas, tem que ter um máximo de respeito. Quem ajuda o padre, seja os adultos, seja as crianças, tem que ter o maior respeito. Quem está aqui dentro do santuário, tem que existir respeito aqui dentro, gente. É pessoas conversando o tempo todo, é pessoa entra e sai o tempo todo, é telefone na mão, telefone tocando aqui dentro do santuário. Já foi falado quantas vezes isso, meu Deus do céu? Será que as pessoas não se tocam disso? Como é difícil, né? Hoje eu recebi uma ligação lá do seu Antônio, lá de São Paulo, e a dona Ana, me contando um pouco do sonho dele, que viu
a presença do pai lá, né, no sonho dele. E diz ele que no sonho era a nossa família aqui conversando sobre esses assuntos, sobre o respeito dentro da igreja, sobre o respeito na oração, a confirmação sempre, né, de estar sempre, a persistência na oração. E o pai chegou, ele disse em forma de luz assim, mas o pai estava bem sério, não mostrou assim um ar de sorriso não, bem sério, e falou: vocês não deixem que isso fracasse, sejam firmes na oração, não permita que isso fracasse. Mas o pai estava cheio de mancha, ele falou, no rosto, nos braços, todo cheio de mancha. Então o que é essas manchas? Essas manchas que estão existindo aqui dentro, né? Estão manchando o nome de Deus. Pessoas que não podiam fazer isso, não pode acontecer isso aqui dentro, meu Deus. Se nós somos tão cobrados, né? A família Conceição é tão cobrada de pequenos erros que a gente comete, mas a família Palavra Viva de Deus também tem que ser cobrada. Nós somos exemplo aqui dentro do santuário, para quem está lá fora. Então, estava vendo outro dia lá a Santa Missa lá na minha casa e dá para escutar o telefone tocar. É certo isso? Uma coisa feia até, né? Pessoas que não querem usar o véu, pessoas que vêm com saia curta, com saia colada no corpo. O homem também, com calça colada no corpo, camisa coladinha no corpo. Tudo isso daí nós temos que reparar. Isso não pode continuar desse jeito, daqui a pouco está tudo errado aqui dentro também. Porque não se fala nada, não se fala nada. As pessoas me cobram, mas tu não fala nada. Mas, meu Deus, eu vou ter que, será que ficar na porta da igreja e barrando um atrás do outro? A gente fala aqui no púlpito, não serve? Fala na rádio, não serve? É difícil, né? Como é difícil, como é complicado. Aí depois, mas tu tá com a carinha tão triste, mas é para estar o quê? Sorrindo? Com essa atitude? Né? Que a gente fala tanto. Esse nosso amado profeta viveu 45 anos evangelizando, falando desse assunto. Partiu já faz 4 anos, a persistência nesses erros continuam. Então é feio isso, né? Pessoas que não podiam agir dessa forma. Pessoas que têm que ser como exemplo e não está sendo um exemplo totalmente contrário, né? Então, assim, mas não adianta falar, porque não adianta falar assim, vamos falar a vida inteira. Será que vai precisar chegar ao ponto de a gente ter que falar em voz alta na hora que acontecer, para envergonhar na frente dos outros? Não precisa isso, né? Não vai precisar isso. Mas então nós precisamos fazer o que Jesus está pedindo aqui, ó. Obediência e ser sincero para Ele. Ser honesto para Deus. Isso é uma farsa que estão fazendo, né? Se eu sou casado, eu posso lá fora, bem longe daqui, dar os meus pulinhos fora e ninguém vai saber, mas a consciência é minha, né? Deus está vendo. Então, quem se comprometeu a fazer as coisas corretas para Deus, faça correto, não faça pela metade. Não faça as coisas pela metade, que não tem valor. Não tem um ditado que diz que está lá em cima do muro, né? E o inimigo não se preocupa. Por quê? Porque o muro é dele. Quem está em cima do muro já está do outro lado. Então nós precisamos observar bem isso, gente. Tudo isso que estamos passando hoje é muito sério. Essa pandemia está vindo aí, parece, para fazer mais uma separação, né? Mais uma divisão. Quantas pessoas continuam com esse medo? Quantas pessoas perguntando? Quantas pessoas questionando? Ah, mas vocês não vão fazer? Ah, vocês já fizeram? Já foi dito que não. Será que a palavra não tem vários sentidos? Não é não, pronto. É não. Eu cheguei a sonhar que eu estava sendo perseguido, que acordei com o meu coração palpitando, né? Fugindo disso, as pessoas correndo atrás de mim para querer me grampear aí, né? Para botar essa picadinha. E eu fugindo. De tanto que a gente ouve falar nisso. Então já está no nosso subconsciente, de certo, né? Mas a gente vai lutar até o fim. Não, é não, é não, é não, é não e pronto. Está sabendo que na escola aqui estão tentando, né? Infiltrar ali essa ideologia de gênero para as crianças. E muitos não estão se preocupando com isso. Vá lá discutir, vá lá brigar, que não aceita. Não permite escandalizar essas crianças. Quando foi da minha época que meus filhos eram pequenos, eu fui lá, eu discuti com a diretora e não foi dado. Grampearam aquelas folhas e não foi dado aquelas aulas. Mas o inimigo, ele é astuto, ele vai bater a vida inteira, né?
Vai bater, vai bater, vai bater até as pessoas aceitarem. Não podemos aceitar essas coisas. Por isso que eu estou novamente tocando nesse assunto aqui sobre o santuário. Parece que assim, a gente faz um pouquinho corpo mole, começa aquela nuvem negra chegando de novo, né? Então a gente tem que dar um basta nisso. Não precisa continuar essa persistência dos erros aqui dentro do santuário. Nós devíamos ser cada um soldado um do outro, né? Questionar quem está no lado, por que tu teima? Não precisa falar em voz alta aqui na hora, mas se viu aqui no lado na hora, vai questione, me ajude a família Conceição. Nós somos ou não somos uma família só? Por que na hora de cobrança tem que eu responder por todos? Tudo adulto, né? Sai aqui, essa porta aqui de trás, a gente está aqui rezando o tempo todo, fecha e abre o tempo todo. Será que tem que chavear essa porta? Não dá para respeitar? Ah, mas eu sou obrigado a ir no banheiro, eu tenho que tomar água. É mentira isso daí. Já foi falado várias vezes que a ladainha do profeta, ela é um exorcismo também. A gente percebe que é só começar a ladainha, um monte de gente sai. Estão sendo exorcizados, né? Ela está espantando as coisas ruins. A água benta muita gente não quer tomar. A água benta faz o quê? Ela expulsa aquilo que está de ruim no local, né? Então, não estão percebendo isso, né? Eu fico quietinho no meu canto ali, mas eu percebo muita coisa. Parece que tenho 2 olhos para frente e uns 4 para trás. Eu não estou enxergando, mas eu percebo. E é feio isso, é muito feio. E a gente ter que falar aqui é dolorido também para mim. A gente não quer falar, não quer chamar a atenção de ninguém, mas precisa, porque as pessoas estão me cobrando e acham que eu não falo nada, né? Então, a gente precisa mudar. Nós precisamos mudar, gente. As coisas estão caminhando novamente, como Jesus falou aqui, ó. Jesus, nós queremos estar na Santa Missa, mas somos mal compreendidos, pois o vigário não quer mais dar a Santa Hóstia para nós, nem deixa mais nos ajoelharmos. O que faremos, Senhor? Acompanhamos esse modernismo ou devemos continuar assim como somos? Meus filhos, quando estive na terra, eu escolhi 12 apóstolos para andarem junto comigo, porque os sacerdotes daquela época não queriam me aceitar como eu sou. Então nós temos que aceitar como é. Não dá para mudar. Não adianta querer inventar coisas novas aqui dentro do santuário. É tudo do jeito como ficou, né? E Jesus diz, só permite que isso aconteça porque tem que acontecer. Mas nós podemos muitas coisas não fazer, né? Nós podemos evitar certos assuntos aí. Não precisa ficar chamando atenção, não precisa ficar falando toda a vida o mesmo assunto. Pensem todos nisso, tenham todos uma boa noite. Vou ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, que está nos assistindo, aqui pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.